alunos! Tudo bem? Hoje eu quero começar o vídeo de um jeito um pouquinho diferente. Eu gostaria de agradecer vocês, porque eu tô tendo um feedback muito positivo. Vocês estão curtindo, estão comentando, estão me dando sugestões. E eu queria que vocês soubessem que eu tô anotando todas e que eu vou fazer todos os vídeos que vocês estão pedindo aos pouquinhos, tá joia? Então vamos aproveitar e vamos começar curtindo esse vídeo, vamos se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o que vocês querem ver por aqui, porque eu vou adorar fazer. Vamos começar? E agora, professora? Então, como vocês me pediram muito para fazer vídeos com as matérias que mais caem no Enem, eu resolvi começar isso hoje. A gente vai tratar da crise do Império Brasileiro e da proclamação da República, que é um tema super cobrado no Enem. Como eu falei para vocês no vídeo sobre a independência do Brasil, mesmo quando a gente deixou de ser colônia, a gente trouxe muitas características desse período. Então nós continuamos tendo escravidão, nós nos tornamos um império, nós continuamos perpetuando o latifúndio como forma de agricultura aqui. E mesmo assim, o império conseguiu durar ainda por várias décadas. Só que quando foi chegando lá em 1870, mais ou menos, 1860, 1870, uma série de coisas foram acontecendo que fizeram com que o império fosse declinando aos pouquinhos. E quais foram essas coisas? O Império Brasileiro se apoiava num tripé, que era a igreja, o exército e os senhores de engenho, os coronéis. E aos poucos, ele foi perdendo cada uma dessas partes do tripé. Primeiro, veio a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, o nosso exército, ao chegar lá, teve contato com uma série de ideias republicanas. E além disso, ele percebeu que nos outros países o exército era muito melhor tratado do que aqui no Brasil. E isso fez com que ele se voltasse um pouco contra o Império Brasileiro, né? Contra, nesse momento aí, o Dom Pedro II e o seu governo. O exército começou então a buscar melhores condições de trabalho e, além disso, a apoiar as ideias republicanas. Por isso foi-se a primeira parte do tripé. Um outro fato foi a chamada questão da igreja. E o que foi isso? O Papa disse ao Dom Pedro II que ele devia proibir a maçonaria no Brasil. E ele não proíbe, ele deixa que ela continue funcionando. E isso foi considerado uma afronta à igreja. Então a igreja vai romper com o Império Brasileiro. E aí se vai a segunda parte do tripé. Por fim, lá em 1888, acontece a abolição da escravidão. Eu posso, se vocês quiserem, fazer um outro vídeo falando só sobre esse evento. Mas falando resumidamente, quando houve a abolição, os senhores de engenho, eles não foram indenizados de forma alguma. E a gente precisa ter em mente que nesse momento da história, infelizmente, os escravos eram mercadorias. Caso aconteça de alguém tirar um bem seu, ele deve te indenizar. E não ocorreu isso nesse momento. Os escravos foram tomados dos senhores e eles não foram indenizados. Os senhores não foram indenizados. E isso fez com que eles se voltassem contra o Império também. Por isso que eles são conhecidos como republicanos do 13 de maio. Porque até essa data, eles eram super a favor do Império. Porque afinal, era o Império que mantinha aquele status quo. Ou seja, era por causa do Império que ainda existia a escravidão, que ainda existia a manutenção daquela ordem vigente. Porque, como eu vou falar daqui a pouquinho, nos outros países da América não era mais assim. Só que a partir do momento em que o Império toma deles esse bem, a partir do momento em que o Império contraria eles de alguma maneira, para eles aquilo não é mais interessante. Então eles rompem e passam a apoiar a República. E aí se vai a última perninha do nosso tripé. Somado a isso, a gente tem o movimento republicano, que, como o próprio nome já diz, era um movimento que reivindicava a República no Brasil. E qual que era o lema deles? América para os americanos. E por que desse lema? É porque o Brasil era o único país da América que ainda era um império. E também o único país que ainda não tinha abolido a escravidão. Eu falei disso pra vocês lá no vídeo de 7 de setembro também, né? Que no momento da independência, o Brasil toma um caminho totalmente diferente do caminho que os outros países aqui da América tomaram quando fizeram sua independência. E aí o movimento republicano se apropria disso de certa forma, para que o Brasil, assim como os outros países americanos, também se tornasse uma república. Então, dentro dessa crise toda que vivia o Império, uma crise que envolvia aspectos econômicos, políticos, sociais, religiosos, militares, vem a proclamação. E ela aconteceu de uma forma muito inusitada.
Porque ao contrário do que a gente pode imaginar quando a gente vê nos livros aquela coisa maravilhosa, não foi tão grandioso assim. O ato da proclamação da República em si foi algo meio de supetão, foi meio decidido ali. É claro que isso já era planejado, que já tinha aquela ideia, mas o ato em si foi de última hora. E é por isso que tem aquela frase famosa que diz que o povo assistiu bestializado à proclamação. É porque a decisão de fazer com que o Brasil se tornasse uma república, apesar de ter parte da população reivindicando, não foi um ato popular. Foi um ato que, assim como a independência, foi planejado e executado por um grupo específico de pessoas que se interessava por esse acontecimento, que seria beneficiado por essa mudança e pelas consequências que a República traria. Então é sempre importante lembrar que esses atos políticos marcantes, eles não acontecem por acaso. Sempre tem um grupo ali por trás que está fazendo aquilo porque vai receber algo em troca. Não existe isso de ser totalmente bom ou totalmente ruim na história, não. É sempre bom lembrar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver deixado alguma lacuna em aberto aí, se tiver surgido alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E não esquece de deixar aquela sugestão bacana aqui nos comentários, tá bom? Então curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente em todas as redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!